Bom dia, gente amiga, bom dia, gente que acompanha a gente, um grande abraço, você que está aqui com o programa Passando a Limpo, que é a Tribuna do Povo. Deixa eu fazer um comentário, até bom que está aqui o vereador Maciel, para a gente comentar juntos. Olha, eu vi a limpeza de um terreno que vai se fazer uma construção, aliás, uma grande construção ali no centro da cidade, na Frederico Memberg com a Praça da Fonte. Eu, por 2 episódios, eu vou falar no que eu vi nesses 2 episódios. Foi na quinta-feira, quando eu fui ao médico, na 7 de setembro, eu queria seguir sentido ali, a prefeitura estava interditada. Sem contar como que estava o trânsito. Eu vou te contar uma coisa, estava aquele trânsito realmente parado, porque a máquina estava trabalhando lá em cima para tirar os entulhos do terreno. E aí o que acontece? Me fecharam um monte de ruas no centro da cidade. Eu não sei se teria realmente que fechar esse tanto de rua, porque atrapalhou o trânsito. Na quinta-feira eu vi isso e no sábado também eu vi isso pela manhã. Ainda mais no sábado. Entendeu? Eu não estou aqui criticando ninguém, eu estou apenas fazendo aqui uma análise que pode ser diferente, pode se organizar melhor. Essa questão do trânsito. Ninguém tem culpa de nada, até porque o nosso trânsito aqui é uma verdadeira balbúrdia, é uma bagunça. E aí, se ainda acontece isso, aí pronto, né? Aí imagina se a gente tiver mais terrenos limpando o centro da cidade, a coisa fica feia. Então, eu estou aqui com o vereador Maciel, pode ser feita alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo, viu, Maciel? Um projeto para isso, né? Tá, primeiramente eu queria te agradecer pelo convite e aqui expressar meus sentimentos pelo falecimento da mãe do Rodrigo Investigador, que é o nosso companheiro de vereança, está lá com a gente. Então, meus sinceros sentimentos e que Deus abençoe toda a família. Legal, Marcel. Com relação a esse episódio do centro aí da cidade, aqui o trânsito não estava andando. Entendeu? Então tem que fazer alguma coisa. Ou um horário alternativo, ou à noite, como você falou. Então, como nós tivemos já até essa conversa meio em off, o que acontece? O trânsito da nossa cidade tem muito carro. A nossa cidade passou de um porte não é uma cidade pequena mais. E com o fluxo no trânsito que tem durante o dia, e especialmente no final de semana, igual você disse, poderia ser feito até combinado de fazer essa limpeza com máquinas pesadas à noite, que seria uma alternativa de menos trânsito e não atrapalharia nada do trânsito durante o dia. Ou então fechasse menos rua, né? Porque o trânsito realmente ficou caótico. Então tá aqui o nosso registro, não estou criticando ninguém, nós não estamos criticando, porque, aliás, tem que construir mesmo, é progresso que está vindo aí, mas vamos organizar o trânsito, porque senão uma coisa fica feia. Né? O nosso trânsito aqui é um trânsito terrível. Justamente. Se analisarmos, teve esse episódio lá onde eles estão retirando os entulhos, e teve também ali no final da Ipiranga, chegando no centro, né, com o Oswaldo Cruz ali. Essa semana também teve episódio, teve gente postando sobre o trânsito. Sabe o que acontece ali? Ali é desrespeito, porque o cara que vai à direita, seguir para a Praça Cônigo Vitor, ele, ou para o centro da cidade, digamos assim, tem que virar à direita. E o cara que vai seguir para Oswaldo Cruz, então retornar, voltando ali na Ipiranga, abaixo do semáforo, aí o que ele tem que fazer? Ele volta, faz o contorno lá, naquilo que seria e poderia, quem sabe no futuro pode ser uma rotatória, e volta para a Avenida Oswaldo Cruz. O que está acontecendo é que os caras estão entrando pela direita e seguindo reto, não estão respeitando. Não é? Aí causa acidente naquele local. Essa, entre aspas, assim, malandragem, falta de educação, sim, porque igual você falou, que já tem, até vou conferir pessoalmente se está em umas placas um pouquinho mais para trás. Tem sim. Então, isso na maioria das vezes é desrespeito à lei de trânsito. Então, quando começa esse desrespeito, dá o que dá. Isso que acontece, né? Programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo destaca hoje. Semana começa de novo com tempo chuvoso, já virou rotina.
PAN terá sala de medicação com maior conforto e privacidade. E daqui a pouco entrevista com o Maciel aqui no programa Passando a Limpo, que está no ar, a verdadeira tribuna do povo. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Eu tô que tô aqui na equipe positiva. Vamos trazer aí as informações da previsão do tempo para hoje em Três Pontas e no sul de Minas. A semana começa com o tempo do mesmo jeito que terminou a semana anterior. Com tempo estável, chuva e temperaturas mais baixas. Nesta segunda-feira, o sol pode até aparecer entre as nuvens, mas o céu fica nublado e a chuva já marca presença durante a manhã. Ao longo da tarde, a instabilidade aumenta, com previsão temporal, seguido de noite chuvosa. O volume acumulado de chuva pode chegar a 29 milímetros, reforçando o alerta para quem precisa sair de casa. Além do guarda-chuva, o cidadão deve se preparar para o frio. As temperaturas variam entre 18 e 22 graus, exigindo também o uso de agasalhos ao longo do dia. Esta é a previsão do tempo para hoje aqui no nosso sul de Minas. Você já está vendo aí o Maciel, daqui a pouquinho nós vamos entrevistar o vereador Maciel aqui no programa Passando a Limpo. Apesar da construção da nova sede do PAN, mudanças estruturais, onde ele atualmente está funcionando, está passando por uma grande reestruturação. Uma das mudanças é a sala de medicação, que não será mais visível a todos como é hoje. Vamos ver os detalhes disso tudo na reportagem do Denis Pereira, a voz da notícia aqui, direto agora! E nós estamos aqui no pronto atendimento municipal de Três Pontas e esta área aqui está em obras. Aliás, na reta final, porque isso aqui vai ser uma nova área, uma área que foi criada aqui pela nova gestão do pronto atendimento municipal. Nós estamos aqui com o Michel Renan, provedor da Santa Casa e administrador do pronto atendimento municipal. O que vai ser destinado a essa área aqui? Michel, bom dia. Bom dia, Silvano. Bom dia, Denis, da equipe Positivo. Bom dia a todos que acompanham. Essa nova área que nós criamos aqui, que anteriormente era a parte de sutura, a parte de almoxarifado, nós criamos para ser a parte de medicação, para maior conforto, maior segurança e melhor aspecto, para que não a pessoa que esteja sendo medicada não fique exposta no corredor hoje como é. Tenho certeza que a população vai aprovar, vai gostar. E esse aqui esta será uma das outras mudanças que acontecerão durante o ano, que melhorará muito o atendimento no pronto atendimento. Então, creio que as pessoas poderão perceber que realmente tem um acolhimento agora, não ficam expostas, e fará toda a diferença. Michel, você falou muito naquela reunião de prestação de contas na melhoria do fluxo aqui da Santa Casa, porque hoje é apenas uma porta, né, para quem entra, para quem sai, para emergência, para não emergência. E como é que vai ser feita toda essa estrutura diante do espaço aqui que é tão reduzido para atender a grande demanda? Nós nos debruçamos aqui nas mudanças, nas reformas, e estudando qual que seria melhor a adequação para que o fluxo não ficasse cruzado, que o fluxo cruzado traz diversas dificuldades, diversos problemas. Então, iniciamos com a parte da medicação, que aquela porta lá será aberta, já vai para a parte de sutura, então já sai daqui, aqui vai ser o postinho de atendimento, já sai para a parte de sutura, e aqui a parte de medicação. Então, depois nós vamos iniciar as obras nos consultórios, e onde o consultório hoje é a entrada, os dois consultórios serão a parte de emergência, e a emergência vai entrar ao lado da capela da igreja, aqui a capela do lado aqui externo aqui. Então, aonde a parte de emergência será a parte onde será a triagem. Então, tudo vai
trabalhar em círculo, onde a pessoa dali para frente não retorna mais, para não ficar cruzando os fluxos, e melhora significativamente o aproveitamento dos espaços que hoje são extremamente restritos. Michel, essa área, especificamente essa área da emergência, aqui logo na entrada, é realmente uma situação complicada, né? Muito complicada, como os espaços são muito apertados, muito acanhados, então fica difícil em todos os aspectos da locomoção. Agora, para onde ela vai, eu vou te mostrar ali daqui a pouco, vai melhorar significativamente. Isso tudo, população, é para o bem-estar de todos, que todos sintam-se acolhidos, sintam-se um tratamento humanizado, tenham um tratamento humanizado, e insisto em dizer, nós não somos perfeitos, estamos aqui para acertar, errar o mínimo possível, mas precisamos do apoio de vocês. Se tiver alguma demanda, venham até a ouvidoria, reclamem, óbvio que sejam coisas realmente de fato plausíveis, e nós vamos apurar, nós jamais vamos deixar de dar as respostas, buscar solução, e é isso que nós queremos, fazer o melhor possível para a nossa população. A entrevista do Michel, o novo PAN, né, que está sendo construído aqui em Três Pontos. Vamos aguardar para que tão logo, né, essa obra possa acontecer, para dar mais tranquilidade aqui para a população de Três Pontas. Bom, mas eu estou recebendo aqui o Maciel. Maciel, qual que é o partido mesmo? Republicanos. Republicanos, é o 10. É o 10, começa com 10, então é republicano. Mas, ô Maciel, conta um pouco a tua trajetória, quantas campanhas você fez para depois você ganhar e chegar aí até ser vereador em Três Pontos. Foi uma luta, hein? Porque esse homem aqui, ele é campeão de votos. O problema que acontecia com o Maciel era o quociente eleitoral. Se acontecer isso comigo, eu fico doente, sinceramente. Eu fico doente. Mas conta a tua trajetória aí, ô Maciel. Então, eu tenho um grande amigo, o Avani Ferreira, que foi meu vizinho. E ele conversa comigo e fala assim, Maciel, você deveria tentar ser vereador na nossa cidade, você poderia contribuir bastante. E aí veio pôs essa coisa na minha cabeça e a gente vai tentando. Igual você mesmo disse, foram 4 campanhas, em 3 praticamente eu tive voto para ir, mas questão de legenda não me permitiu. Mas eu acho que é tudo no tempo de Deus, foi para ser agora e com as pessoas que estão lá hoje. Então fico muito feliz, né, e agradeço a todos pela confiança. Mas me fala uma coisa, qual que é a tua base eleitoral? A gente vê que você trabalha muito na zona rural, você é muito querido na zona rural ao longo dos anos. Essa é a tua base eleitoral? Tem esse sentido sim, porque eu trabalho na roça, né, então eu tenho convívio diário com eles me conhecem, têm confiança em mim. E também tem outras áreas. Gosto muito da área de esportes, que eu tenho o time, que eu levo a molecada para brincar comigo, jogo com os veteranos lá no Sede Virgem. Então, e também, uma das coisas que eu prometi, que era tentar aproximar essas associações, ONGs que fazem trabalho bom nesses projetos, né? E com a prefeitura, com a administração pública, que tendo esses projetos acaba ajudando a prefeitura, né, no sentido de dar ocupação para as crianças, projetos. Posso até citar um que é o projeto Ubuntu, que atende 72 crianças, que eu fiquei muito feliz de conseguir dar o título para eles título de utilidade pública, né? Então eles conseguiram, com isso eles conseguem apoio do poder público. Então esses 3 pilares é um pouco da minha base. Pois é, estamos entrevistando o Maciel, ele é do Progressista R10, é o nosso convidado de hoje, aqui do programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Como é que você está vendo aí, você que é da base do prefeito, a administração do Luizinho, né, entrando aí seu 2º ano? Eu prefiro dizer até o seguinte, eu falo que uma coisa que a gente faz parte e tem a obrigação de contribuir,
você vê os lados negativos e os lados positivos. Então, eu creio que tem tudo a crescer, que o Luizinho tenho certeza que ele quer fazer um bom mandato. Tem as dificuldades porque a prefeitura está arrecadando menos nesse último mandato, mas eu acredito muito nele. E nós, como base, temos que ajudar ele nesse sentido. Podemos criticar, mostrar o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e eu caminho assim. Prefiro que quando eu for para falar mal dele, eu consiga ajudar ele a solucionar esse problema. Se não for para mim ter solução, eu prefiro não comentar e falar mal dele. Eu sou assim, eu comento aqui direto e falo, ó, pra gente falar uma coisa, a gente tem que trazer a solução também. Não é só falar mal, não. Aqui a gente fala um tanto de coisa que está precisando na cidade, um tanto de coisa que tem que fazer, e às vezes a gente fala alguma coisa, poderia fazer assim, talvez a gente está errado, mas você está certo nessa questão, tem que ajudar, até porque se ficar só xingando, o governo vai mal e a Câmara também vai mal, né? Justamente, ali é um conjunto, né? Se para o Executivo ir bem, a Câmara tem que estar alinhada. Se for para você falar mal e mostrar só os defeitos e não mostrar a solução, não faz sentido. Isso não me entra na minha cabeça de fazer isso. Por isso que talvez a gente, vocês vão ver eu falar menos um pouquinho mal dele, mas assim, pode ter certeza que eu estou sempre criticando e na hora que é para a gente mostrar a solução, a gente tá junto. Igual, vou te dar um exemplo, essa conversa que nós tivemos aqui sobre o trânsito. Que eu até dei a ideia que pode ser feito à noite, que resolveria bastante problema, que aí não teria esse trânsito caótico igual tá. Pois é, pode até fazer um projeto, sei lá, nessa questão, ver lá com o jurídico, né? Abrindo, igual você falou, você pode conversar com o jurídico se tem essa possibilidade de fazer esse trabalho à noite, né? Até porque o trânsito tá difícil, né? O nosso trânsito aqui em Três Pontas. Ô Marcel, vocês são 6 vereadores, vocês elegeram o Miller Bueno como presidente da Câmara de Três Pontas. Agora vocês vão ter a sucessão, quer dizer, a saída do Miller no final do ano. E já tem nome já entre o grupo de vocês, porque certamente entre vocês que vai sair o próximo presidente da Câmara, né? Eu posso até acreditar que sim, mas assim, internamente vamos ver o decorrer, o que vai acontecer, né? Porque ainda tem esse ano inteiro, que é só em outubro que você pode dar o nome e tudo. Então vamos ver qual que vai ser os nomes sugeridos, né? Mas na minha concepção, talvez seguindo o caminho que esteja, não tá ruim. Não vai fugir, então, de dentro do grupo de vocês. Vocês podem eleger, não pode romper. Se alguém romper ali, fica difícil. Até na questão de votação de projetos, né? A questão vem muito de base, mas, por exemplo, eu tenho a minha convicção que, mesmo sendo base, você tem que ter com clareza o que é justo e o que não é justo. Então, na hora de você votar na escolha do próximo presidente, também você leva em consideração o convívio que você tem com as pessoas, mas tem que ver o técnico dele, né? O que ele tem para oferecer e tudo. Pois é, porque a oposição também está querendo, né? Você cai na mão da oposição, meu filho, aí o bicho pega. Nós sabemos como é que é a oposição aqui, e respeito, eu acho que cada um tem o jeito de fazer sua política e tudo. Eu só acho controverso você falar mal de uma coisa e não mostrar a solução. Tirando isso, normal. Marcelo, me diga uma coisa, você é vereador, está lá no seu primeiro mandato, você achou diferente o negócio aí, a Câmara, lá dentro é diferente do que você pensava? Você achou que você podia fazer tudo em termos de projetos e coisa e tal, e agora é diferente daquilo que você pensava antes de você entrar numa Câmara Municipal e ser o legislador? Então, essa é uma boa pergunta, porque quem está de fora vê as coisas com outra visão, assim como eu via também. O poder público,
Tem muitas nuances na questão de fazer as coisas. Você faz um projeto, o projeto é bom. Se você não tiver dinheiro, o projeto não vale nada. Se arrumou o dinheiro, não é que amanhã igual é uma coisa particular. Se eu tenho um projeto e tenho dinheiro, a execução vai ser aquela coisa rápida, eu vou lá, compro. A morosidade das coisas públicas deixa a gente um pouco triste. Você pode ver que tem projetos que sai o dinheiro e a execução gasta até anos para sair. É uma coisa muito morosa, né? Então por isso que é o seguinte, eu já vi, e que não é de atividade do vereador, já vi vereador falar, nós vamos asfaltar a rua tal lá. Eu já vi. Vou asfaltar. O que é asfalto é o prefeito, né? Você pode, agora que vocês têm as emendas, você pode até falar, mas antes não tinha. Ó, eu vou destinar uma emenda aqui para asfaltar essa rua. Agora, depende do executivo, né? Justamente. Vou até te dar um exemplo das emendas impositivas, né? É um valor relativamente para os gastos públicos não tão alto, né? Que é 300 mil, 150 mil para saúde obrigatória e 150 mil para você fazer outras coisas na cidade. Vamos dar exemplo, 150 mil você não recapeia uma rua. Então, você vai igual nos teus projetos, igual eu falei que eu tinha de projetos sociais ligados, que chegasse mais perto do poder público e para a gente conseguir ajudar. Então eu fiz isso, minhas demandas foram destinadas para projetos, para a zona rural, para os postos de saúde. Então foi isso que eu tentei fazer. Mas, vamos dar um exemplo, 150 mil você não consegue recapear uma rua. Então fica a cargo do executivo e dentro dos valores que o município tem, dos gastos que são votados na LOA, na PPA e assim. Se não tiver dinheiro sobrando, eles infelizmente não conseguem fazer. Essas emendas impositivas é muito bom. Isso aí foi criado pelo Érico, vereador. Aliás, o projeto do Érico, vereador. Né? O Érico que teve uma grande votação nessa eleição e também ficou fora. É um cara que podia estar lá com vocês, porque tem uma grande experiência, né? Mas voto é voto. A situação é assim que funciona, é a lei eleitoral. Não adianta, às vezes, você ter muito voto, às vezes acontece de você não ir. É o que aconteceu por 3 vezes com você, mas você foi lutando até chegar lá. E isso mostra que as pessoas não podem desistir do seu objetivo, né, Marcelo? Eu quero assim que a minha caminhada seja inspiração para muitos que têm esse objetivo. E o meu objetivo era primeiramente de estar lá para tentar contribuir. Então, no meu caso, eu penso assim, eu quero fazer um bom trabalho e a cargo de continuação vai depender do que eu conseguir fazer. Se eu achar que foi o suficiente, eu sou um cara muito autocrítico. Se eu achar que eu não fui bem, dou oportunidade para outros sem problema. E que venham. Um pedido que eu queria fazer, que as pessoas de bem não desanimassem. Que nós precisamos de pessoas de bem. A política é uma coisa assim desacreditada por muitos, mas é importante. É importante. E que as pessoas de bem também, que tenham capacidade, façam parte também. Você falou uma pura verdade, não pode abandonar não, pessoas de bem. Se as pessoas de bem abandonar a política, não vão ficar só com os ruins lá, né? Infelizmente. Mas o que mudou na tua vida? Porque você mexe com futebol há vários anos, antes de ser vereador. Você já mexe com o pessoal para a roça, que você vai para lá direto. O que mudou na tua vida, assim, como vereador, Marcelo? Eu queria, como você me deu essa oportunidade de estar aqui e sair da audiência do teu programa, eu queria primeiramente pedir desculpas por algumas coisas que as pessoas falam assim, você sumiu. Assim, não é que a gente sumiu, aumentando mais essa política na minha vida, nossa, meu tempo ficou corrido, meu viveiro, graças a Deus, está indo bem, vai aumentando, então a gente acaba ficando um pouco sem tempo. Mas assim, a busca de melhoria para melhoria, isso nunca eu vou perder. Porque faz parte de mim e eu não quero que só eu esteja bem. Eu quero que a maioria esteja bem. E quando você quer isso,
mesmo que errando, não estando tanto presente, é o teu caminho que você sempre segue. Você quer dar o melhor. Igual eu falo, a gente pode achar que a gente não está indo bem, mas eu tenho a minha autocrítica e eu estou fazendo o possível para me crescer. Que esse ano foi um ano de experiência, que eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa pela frente nesses 3 anos ainda. Marcel, a escola lá das Esmeraldas, ela foi fechada, quer dizer, lá um aluno dentro da sala de aula, ele estava com 3 matérias, eu esqueci como é que chama o nome, né? Faz 3 matérias. Alunos de idades diferentes, com uma professora só, então é sala multissereadas. Aí a professora tinha que dar aula para o primeiro, para o segundo ano. Isso. Aí o que acontece? Aí deu um bafafá danado, né? Porque aconteceu a transferência para outra escola. E deu um bafafá danado, coisa e tal. Eu até achava que o pessoal da prefeitura, a secretaria, através da sua secretária, deveria vir aqui falar por que dessa mudança, né? Eu depois procurei saber que realmente a mudança tem que acontecer lá das Esmeraldas, não por parte deles. Aliás, o prefeito vai estar aqui na quinta-feira, depois do carnaval, nós vamos fazer um pinga-fogo com ele. Ele vai falar tudo aqui no programa, na quinta-feira, depois do carnaval. Inclusive dessa questão da escola lá. Então, eu acho que faltou, né, mais clareza nessa questão dessa mudança da escola lá das Esmeraldas, que é uma escola tradicional, né? Então, esse é um assunto muito sério, que, por exemplo, eu particularmente achei muito ruim. E queria dizer também que as pessoas talvez acham, por eu não postar muita coisa, que eu não me importei, que eu não me preocupei. Mas eu fui um dos caras que mais corri atrás do Luizinho para conseguir uma explicação, um motivo justo, né, para esse fechamento dessa escola. Como foi feito. Igual eu falei, se é para criticar, quem me conhece sabe que eu falo o que eu penso para qualquer um. Eu falei para ele, não foi legal do jeito que foi feito, porque os vereadores, eu mesmo fiquei sabendo um dia antes, porque o Túlio, o Renato lá da roça me mandaram mensagem. Mas fica, igual eu falei, né? Eu não. Você entende que é técnico, mas a maneira como foi feita você não concorda. Mas, além disso, entrando um pouquinho mais no assunto, eu conversei com o Diego, com o Leizinho, nós conversamos bastante sobre isso. Foi uma coisa que não ficou bom para a prefeitura, para os vereadores, e todos os vereadores eram contra, e não tivemos esse poder de fechamento ou não. Até, igual eu estou falando, que tem uma parte técnica que obrigou o fechamento. Essa parte técnica que eles deveriam ter explicado. Cadê a secretária? Até ontem, né? Às vezes hoje ela vem. Eu estou cansado de convocar. Sabe por quê? Você está certo. Você está certo, você vai ser cobrado e o que você vai falar para os caras com relação a isso? Isso que eu falei aqui, se a secretária viesse ou qualquer outra pessoa para explicar essa situação, iria ficar legal, entendeu? O porquê? Eu sei que tem que acontecer esse tipo de coisa, tem que acontecer, mas qual que é a parte técnica, o porquê e quanto está economizando nesse fechamento dessa escola de lá? O que não podia, o que não pode é ficar 3 salas em uma, isso não pode, gente. Isso é de acordo com as diretrizes do Estado. Agora, teria que aumentar lá teria mais salas para fazer isso? Eu não sei, porque eu nem conheço a escola. Então, eu também não estou defendendo ninguém, não. Jamais vou querer defender uma coisa que estiver errada. Mas eu procurei saber a fundo essa questão aí, porque deu um bafafá danado, viu? A turma tá brava aí, o Coelho, uma turma aí, entendeu? A gente tem que procurar saber e para saber da razão de quem é a razão. Então, voltando até aquelas coisas que eu falei de questão de tudo no público é muito demorado. Nós fizemos uma votação para uma parte era para empréstimo, para compra de ônibus, e uma parte era de alguns deputados que mandaram emendas para comprar ônibus. Ainda não conseguiram comprar nenhum. Então, igual essa conversa que tivemos eu, o Luizinho, o Diego, o que nós conseguimos oferecer para a comunidade de contrapartida? Lá tem alunos que precisam de uma atenção especial.
né? E o pai deles, sempre, principalmente o Alaor, está tendo contato comigo cobrando. E foi falado assim, que eles iam ter esse apoio. Então isso eu cobro. Fui lá essa semana, cobrei para que esses veículos cheguem, para dar mais conforto para as crianças, né? Cobrei também, isso já era uma cobrança desde antes, que a escola das Bananeiras precisa da cobertura da quadra, precisa de um asfaltamento de 500 metros em frente à escola, porque chega a época de poeira, não tem como os alunos estudar lá. Uma reforma na escola, porque se vai aumentar os alunos, né, tem que melhorar a estrutura. Então isso foi cobrado, isso eu vou correr atrás e vou cobrar sempre, tentar também, né, nessas articulações políticas que a gente tem, de conversas com o deputado e tudo, ver se a gente consegue uma emenda ser direcionada para essas ações aqui, cobertura de quadro, enfim. Você, Maciel, tá apoiando quem aí? Quem que você vai apoiar agora nas eleições próximas? Porque esse ano nós teremos para presidente, senador, governador, deputado estadual, deputado federal. E quem são os seus deputados? Então, nós temos aqui, por exemplo, nós vamos ficar com o Diego. Na minha concepção, é um cara que tem muito a contribuir com a nossa cidade ainda. Aliás, o Diego disse que através de um pedido seu, vai começar o asfaltamento lá da estrada que leva à capela do Padre Vitor, que aliás vai ficar legal se vier esse asfaltamento lá, né? Isso foi uma conversa que nós tivemos, até uma das primeiras conversas nossas, até foi no casamento da filha de João Vitor. Não era até nenhum momento, mas você sabe como que é. Política não existe, é momento para tudo, O que mais rola é política. O assunto 90% é esse, hoje em dia, qualquer roda que você chega. Então, ele prometeu que assim que acabasse, e a verba já está já foi conseguida para terminar o asfalto do Pontalete, ia começar o asfalto para a Capelinha. Isso pode ver que foi até palavras dele, ele falou isso, e ele entende a importância dessa estrada também. Para a nossa cidade, na questão de turismo religioso e tudo, você pode ver que muitas pessoas vêm aqui em Três Pontos, têm vontade de ir lá na Capelinha para conhecer, e não vão pela estrutura de estrada, ser de terra e tudo. E independente, acabando essa estrada, tendo uma estrada asfaltada para lá, melhora depois a estrutura para receber esses turistas lá na Capelinha. Tem essas possibilidades e condições de fazer isso. Com certeza. E o deputado estadual, quem que você vai apoiar? Então, nós estamos em conversa bastante avançada com o deputado Ricardo Campos, né? É um cara muito gente boa, que já mandou umas verbas, mandou uma indicação de 300 mil, que nós mandamos 230 mil para Minas do Padre Vitor, 50 mil foi para a Secretaria de Esportes e 20 mil foi aquela pracinha que fez de trás da escola ali do Maria da Castro. Agora, vocês não tentaram um entendimento aí com o deputado Caixa, que é daqui da terra? Eu posso falar por mim. Eu tive pouca atenção deles. Não sei por qual motivo. Não te procuraram? Não. Até, assim, eu converso, gosto demais do tio dele, que é um grande amigo meu, né? E nós chegamos nessa conversa, eu falei assim, eu queria que ele tivesse conversado comigo, me procurando, mas nunca, da parte deles, nunca teve isso comigo. Então, diante disso, você tem que ter o teu suporte, que você sabe que um vereador que não tem o suporte de um deputado, que vem as emendas maiores, você não tem nada. Você não vai construir pouca coisa. Eu acho que ainda pode ser, quem sabe, apesar que o Maciel aqui é de palavra, né? Esse negócio de entendimento, muitos vereadores já me reclamaram, inclusive eu vou falar pro Caixa isso, né? Porque era bom se todo mundo tivesse com ele, né? Porque é um ano decisivo. E aqui nós temos outros candidatos chegando, tem o Ademir Santos aí, que também já é pré-candidato e que está trabalhando aí na cidade toda. Então, quer dizer, quanto mais alianças que o Caixa tiver, é importante, né?
Isso é igual a gente fala, igual você acabou de falar, eu sou um cara de palavra e eu sinto muitas coisas. Se eu achar que a pessoa quer eu do lado, assim, igual foi da parte que eu posso falar que foi da parte do Diego, foi assim. Então a gente tem que respeitar e eu acho que no meu caso está praticamente fechado, mas assim, né? A gente respeita e admira muito o que eles fazem pela cidade. Já eu volto conversando com o Maciel aqui no Passando a Limpo. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Em casa, no carro, no trabalho, na cidade e região. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Equipe Positiva, há mais de 15 anos presente nos principais acontecimentos de Três Pontas. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Em casa, no carro, no trabalho, na cidade e região. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Pois é. Marcel, o negócio é o seguinte, na Câmara é difícil para fazer projetos lá, para o vereador fazer. Você falou ali de projetos bem no início, a gente sempre cobra aqui, mas e os projetos? E aí? Então, a gente tem essa dificuldade que a maioria dos projetos, se for um projeto dependendo, se gerar custo, você tem que ter essa emenda para o projeto ser executado. Mas nós temos projetos assim que não exige tanto gasto do governo, como eu posso falar que o projeto Bota Fora, que é um projeto que parece simples, mas tem de grande importância, que nós conseguimos tirar 100 caminhões de entulhos de nossa cidade para uma época por um período chuvoso igual está agora. Então é um projeto bom. E tem aqueles que igual que a gente consegue fazer com as emendas impositivas, que é o caso da farmacinha. E a questão de, igual você falou, de ter esse vínculo, os vereadores, um com o outro, quando você fecha aliança, você consegue fazer certas coisas. Essa farmacinha só foi possível com a união de 3 vereadores. Um sozinho não conseguiria. Igual que eu falo que a verba era pouca, então nós juntamos. Eu, o Daniel Rodrigues e o Alexandre, que eu tenho como uns parceiros, irmãos, que eu conseguia nessa campanha, nessa caminhada política. Então nós fizemos o projeto para chegar a conversão com os vizinhos, articulamos para abrir uma farmacinha no centro. Então cada um destinou R$70 mil das emendas impositivas e conseguimos, creio que agora em fevereiro, já tem um pleno funcionamento uma farmacinha no centro. E aliás, está precisando, né, Marcelo? Justamente, que era uma cobrança e a gente até entende, porque uma pessoa que sai do outro lado da cidade aqui, que fica São de Virgem, da Ipiranga, lá pro lado de São de Virgem, para ir lá no Aristides Vieira, fica bem longe, né? E mesmo ao contrário, se nós tira de lá, traz para o centro, ficava longe para quem morava lá. Então, uma das alternativas é fazer uma segunda farmácia. Muita gente pergunta, vai fechar de lá? Não, não vai fechar. Vai ser uma nova unidade para atender a turma, a comunidade do lado de cá, ou até mesmo quem for do Aristides, estiver no centro, com a receita, passa na farmácia e pega o remédio. Tem demonstração. O Botafora, legal. Vocês vão lá, vocês ajudam, né, o pessoal da prefeitura. E essa questão da farmácia aí, realmente está precisando de uma reclamação muito grande da população, né? Porque tem que ter um trem, não sei como que até hoje, precisou de vocês, vereadores, falar, porque a gente já falou com outros prefeitos que estiveram aí também, mas até hoje não tem essa farmacinha central. Então, para a gente falar assim nesse contexto, independente assim, que a gente respeita a todos, cada um tem o seu tipo de trabalho, como trabalha, né? Mas nós chegamos com essa visão e vinha as pessoas cobrando.
E qual que era a única alternativa? Era juntar mais de um para fazer. Então, quando se faz isso, você deixa o ego de lado, de querer fazer as coisas sozinho, e junta, igual juntamos nós três, para fazer o bem comum para a maioria. Uma coisa que tem que se colocar que é o seguinte: se o vereador chegar ali e brigar com os seus pares, quer dizer, com os outros vereadores, ele não faz projeto, ele não vai fazer nada, porque ninguém vai querer apoiar o projeto que ele fazer. É o que acontece com muitos deputados que não tem projeto nenhum em assembleias e também no Congresso Nacional por causa disso. Você tem que ter aliados também, né? E eu acredito que vocês fizeram certo, pegaram os novos vereadores de primeiro mandato e fizeram aquele grupo de vocês, porque ali vocês têm mais alternativas de aprovar esses projetos. E até na concepção assim, de fazer alguns projetos e em comum acordo junta mais de um vereador, não querer ter o ego de ter o projeto em si para si só, para ter mais de um, e igual você falou, a questão até de aprovação. E até falando na questão de emendas, nessas viagens que a gente faz para Brasília, para Belo Horizonte, nessa conversa que eu tive com o Ricardo Campos, que é um deputado de primeiro mandato, mas trabalha muito, e ele disse também, ele orientou, que foi aquele caso que eu falei que esse ano, primeiro ano foi um ano de aprendizado, quando a gente vem aprendendo muitas coisas. Ele falou assim, não fique só dependendo de emendas dos deputados. Tem projetos que vêm do governo estadual, do governo federal, que vocês têm que estar atento, que o município pode adequar e receber esses recursos sem que seja emenda. Então, tem que ter, e você no caso tem que ter um deputado sim, para você apoiar. Tá vendo aí o Carnaval 2026, né? É o segundo Carnaval, né, do Legislativo e também do Executivo. Como é que você tá vendo? O que você espera desse Carnaval? O que você achou das atrações que estão vindo aqui para o Carnaval 2026? Esse é um assunto que assim, é controverso. A gente, igual eu falo, eu sou sempre de ter uma opinião. O Carnaval em si é uma festa popular que todo mundo quer, mas gera gastos. Então, na atual conjuntura, se não tivesse o Carnaval também, para mim estaria normal. Mas a gente sabe que se ficasse uma festa na cidade, as pessoas precisam disso também, dessa alegria, desse momento de descontração e tudo. As atrações, né, você pode ver que foram atrações que vão juntar bastante gente, que são atrações boas. Só ficar atento a uma questão. Tá saudável o município? Tá saudável financeiramente? Faça o carnaval. Não tá? Deixa de lado. Isso é uma opinião minha. Mas respeito e provavelmente vocês vão me ver lá no carnaval. Vai lá divertir, né? Eu comentei isso aqui o ano passado, né, com relação a se tá difícil, então não faz o carnaval. Mas vem na imprensa e explica. Mas eu procurei saber de algumas pessoas lá do executivo, o que acontece é o seguinte: se não tiver carnaval, vai dar um problemão, gente. Às vezes o porrete vai ser muito maior de quem não quer o carnaval, entre aspas, assim, para a economia. Entendeu? Então é um assunto realmente muito polêmico também. Entra justamente nisso que eu falei. Se você fizer uma votação, provavelmente deve dar 50%. 50% que e 50% não. E você tem que ter o entendimento que você tem que agradar a todos. Se o município tiver saudável financeiramente, que faça as festas assim, sem problema algum. Se não tiver, eu acho que deveria ter um consenso e ver o que é melhor para o município. É melhor fazer o carnaval para o município e o município ficar sem dinheiro, ou é melhor ter o dinheiro e não ter o carnaval? Então, entrando nesse consenso, que for feito, a gente tem que respeitar. É óbvio, você tem que ter a tua opinião. Porque a condição financeira, que foi tanto falado, e que vocês estão sabendo disso e têm votado lá na Câmara. Eu conversei com o prefeito Luizinho, inclusive ele vai estar aqui depois do carnaval. Na quinta-feira nós vamos fazer um pinga-fogo, vamos perguntar tudo. Da escola, nós vamos perguntar da condição financeira da prefeitura, se está ruim, por que fez o carnaval, ele vai explicar tudo aqui, na quinta-feira.
Depois do carnaval, deixa passar o carnaval e depois vai vir o prefeito aqui para explicar essa situação toda da prefeitura, por que as ruas estão cheias de buracos. Vamos perguntar para eles, né? Tem que perguntar, né? Aqui a gente pergunta tudo, sabe? Você conhece o trabalho nosso, nós não temos rabo preso com ninguém. Então por isso já tem a autonomia para a gente fazer aqui, perguntar o que a gente quiser. E a gente pergunta tudo mesmo. Bom, eu quero agradecer a tua presença aqui, Maciel. Você pode vir mais vezes para a gente conversar, para o povo que ainda não te conhece, conhecer melhor, né, quem é o Maciel. Porque às vezes na Câmara não é questão só de falar, tem que ver a questão de fazer também, né? Não é só aquele negócio, porque o cara fala muito. Você pega lá no Congresso os caras que falam, o Nicolas Ferreira, ele fala muito, mas... vai ver as emendas dele aí, para onde que ele manda, entendeu? Ele fala, até outro dia eu disse aqui, ele poderá ser um grande líder da política, mas é muito radical também. Então é político, né, Marcelo? Não pode, você tem que ser dosado, né? Se for muito radical, é complicado, porque aí ninguém vai entender. Você tem que ser dosado na política, ter a grande amizade no parlamento, se possível ter amizade também com o prefeito para conseguir coisas de quanto foi feito projetos. É isso, nessa questão que eu disse no começo, que, por exemplo, eu acho não tão conveniente eu ficar só falando mal do prefeito se eu faço parte dessa administração. Todo legislativo, tudo bem, mas todos sabem que o legislativo também faz parte da administração pública. Então, se for para me criticar, eu tenho que ir levar a solução. Se eu não tiver condições de resolver aquele problema, então, que adianta eu ir lá, criticar, xingar, fazer cambal e chega na hora do resultado final, ficou do mesmo jeito. Então, eu não trabalho assim, e igual você falou, muita gente pode não me conhecer, e peço assim, desculpas da gente não conseguir agradar a todos. Vou ser sincero, igual eu sempre fui, não vou mentir para ninguém. A política tem um sistema assim, principalmente municipal, que vereadores ficam meio amarrados, ficam com medo de fazer certas coisas, mas eu sempre falo para todos, gente, tem que mudar. O sistema desse jeito não funciona. Funciona para quem quer ter carreira aqui, dentro do Poder Legislativo, aí esse sistema é bom. Mas para a maioria, tem certos tipos de coisa que vereadores em si, praticamente, entre aspas, para ter continuidade, tem que fazer, e eu não faço. Assistencialismo, né? Como eu penso no conjunto, na cidade inteira, é bem isso, né? Mas, assim, quem me conhece sabe que o que eu faço, eu continuo fazendo sem problema algum, porque não foi dependendo... para mim tá lá que eu fiz isso, e nem se eu sair de lá que eu vou parar de fazer. Mas assim, eu acho conveniente que nós conseguimos, assim, devagarzinho, mudando esse sistema, ou esse entendimento que quando é para a maioria é melhor, que todos têm direitos iguais e que tem que ser bom para todo mundo. Não pode ser bom individual. Tem o diálogo, né, Marcelo? Eu acho assim, o diálogo é a melhor coisa que tem para você conseguir as coisas. Sem diálogo não consegue nada, entendeu? Então tem que ter diálogo, ainda mais nesse meio que vocês estão aí, que é um meio muito complicado, é um meio muito difícil, aquilo ali um falando mal do outro, é um trem que é complicado. Aí depois eu vejo lá na Câmara, não, porque todos nós somos amigos aqui. Claro que não é, gente. Nós somos adversários. Agora, evidentemente que você tem um certo laço com algumas pessoas, que isso acontece, né? Mas assim, amigo, você fala, todo mundo é amigo. Amigo não. Na realidade, para você chamar de amigo, você já sabe a dificuldade que é. E principalmente nesse meio político, quando você está de fora, você vê coisas, escuta coisas. Quando você está lá, por exemplo, quem não me conhece, teve cara que me chamou de vagabundo. Quem me conhece a minha história, da onde que eu vim. Lá na Câmara te chamaram de vagabundo ou não, fora da Câmara? Né? Que a gente escuta, né? Que fala que a gente só pensa em dinheiro. Te juro por Deus que financeiramente para mim não muda nada e nem vai mudar e nem quero que mude por causa disso.
né? Eu tenho as minhas convicções, o que eu pretendo fazer, que todo mundo pode esperar de mim, é que eu quero o melhor para a maioria. Se fosse para ser bom para mim, eu ficava lá no meu viveiro quietinho, não teria que escutar, igual você falou, julgamentos de quem não te conhece. Eu tenho um amigo aí que foi vereador, ele tava num restaurante aí. Os caras tá lá, ó, cobertor de dinheiro do povo. Eu não vou falar que falou que não, porque é brabo. Vai lá aquele tal. Aí, ó, tá com o dinheiro nosso ali comendo. Não é, gente. O cara foi votado, teve um trâmite, né? Não é bem assim a coisa. Se tem o dinheiro lá, podia ser esse que eu estou te citando, podia ser o Maciel, quem quiser, igual o Maciel está recebendo, até fala subsídio, salário, mas para mim o salário, vocês têm que receber sim. E eu acho que, ó, o salário de 3 pontas é um dos mais baixos que tem. E se o cara trabalha, ele merece aquele salário lá. Aqui não estou defendendo o vereador, não. Aqui eles não têm assessores, eles não têm um carro próprio para cada vereador. Por aí tem isso tudo, aí você faz quanto que dá, né? Igual outro dia eu vi a questão de viagens aí deu um bafafá danado. Acho que o presidente Miller tá certo, tem que conter mesmo o número de viagens, que, vou todo mês lá, todo mundo não precisa todo mês em Brasília, ué, entendeu? Mas precisa ir em Brasília, entendeu? Mas você não precisa, eu vou lá, vou para Belo Horizonte, já chega, não precisa. Você tem que ter os contatos, mas que o legislador tem que viajar, ele tem que viajar. Um vereador que só fica de trás da cadeira, raramente ele vai conseguir uma emenda. Eu posso falar particularmente que quem tá lá sabe, eu já fui 3 vezes em Belo Horizonte no meu próprio carro sem problema algum. Não, assim, fui porque eu quis e porque eu... Assim, eu acho que você tem que usar o carro que você tem lá. Você tá, isso é de vocês. Não é errado vocês fazerem isso. Você fazer do seu bolso tá errado. Eu penso assim. Você tem que utilizar a estrutura que lá tem, entendeu? Porque é o seguinte: todos vão, entendeu? E você é cobrado da população. Tem que usar sim. No meu pensamento, não pode extrapolar. Esse que é o problema. Eu acho que, por exemplo, assim, você não fazer das viagens a complementação dos teus ganhos. Complementação do salário e fazer turnê também, velho. Você tem necessidade de sujeito ficar uma semana em Belo Horizonte? Não tem. Você me conhece, eu sou um cara que eu sou franco. Por exemplo, você não consegue nem agenda para a semana inteira, porque segunda os deputados chegam tarde, sexta-feira raramente eles já foram embora. Cursos. Hoje, por exemplo, o que nós optamos assim? Se o curso talvez for de graça, eu tenho minhas prioridades, as áreas que eu acho que eu vou ter mais dificuldades. Se for esse curso, eu vou. E caso contrário, e posso propor qualquer um. Se eu for num curso, você pode vir me fazer perguntas, questões sobre o curso que eu participei, que eu consigo responder sem problema, porque eu vou para participar, porque eu me propus a isso. Então, não vou para fazer fingimento, para enganar ninguém. Então, é válido, é igual você falou, se não viajar, você não tem o conhecimento. Os vereadores que chegaram novos têm muito que aprender, tem cursos que são importantíssimos, porque você chega lá na Câmara, com qualquer estrutura que você tenha, você pode ser um advogado, você pode ser tudo. Tem coisas que funcionam diferente. Não é igual o dia a dia. Qualquer conhecimento é importante. Agora não pode curso direto também, né? Uma vez trouxeram o curso aqui para 3 pontas, Marcel. Então tá bom, vai ficar caro lá, vamos trazer para cá. Foram 3 vereadores. Aí o cara gosta de ir lá em Brasília, Belo Horizonte, né? Mas então, esse é o grande... O curso que trouxe é os mesmos, faz lá, viu, Johnny? Foram 3. Aí deu até vergonha, né? 3 vereadores. Até quem trouxe o curso para cá, na época, foi o Sérgio Silva, que era presidente da Câmara. Nós temos, assim, essas coisas de cursos que a Assembleia Legislativa de Minas pode trazer para os municípios. É igual você falou, cabe a população ficar de olho nisso também. Tem um curso, vai ser aqui, vai ser gratuito. É igual você falou, vê quem vai e quem participa realmente. Das vezes que eu fui para Belo Horizonte, eu tive o privilégio
que eu falei até na tribuna lá da Assembleia Legislativa de Minas. Quem participou do curso comigo sabe, se eu tiver dúvida, eu pergunto, não tem esse coisa de... Lá na Câmara que eu acho que eu sou mais vergonhoso e falo menos. Mas quem me conhece a minha capacidade e sabe o que eu tenho para oferecer. Não é fazer, né? Dá falar e não fazer. Não vai adiantar porcaria nenhuma, né? Tá? Tá. No mês que antecedeu a posse, teve curso aqui? Não, lá em Belo Horizonte. Teve aqui? Não, teve a prefeitura que fez, teve umas palestras lá, né? Entendeu? Teve umas palestras lá. Mas a turma gosta do curso, sim mesmo. O curso que é bom. Né? Esse curso que o Johnny tá falando, né, Johnny? Você lembra? Eu participei dos 2 dias. É como se fosse uma introdução ao legislativo. Para os que chegam de primeiro mandato, principalmente, que vão chegar, a princípio, chega sem base nenhuma, né? Então, você chegando lá com uma base. Igual eu falei, esse primeiro ano foi um ano de grande experiência, de erros, né? Que qualquer um que chega em áreas desconhecidas, até você ter o conhecimento, você tem esses erros, né? Que provavelmente, com o passar dos anos, você vai, igual esse ano, eu tenho certeza que a gente vai errar muito menos. Isso é uma opinião minha, que a população de Três Pontas pode cobrar, que os vereadores que estão lá são competentes, cada um na sua linha, né? Que a gente tem que respeitar, que a gente fala, né? Quer falar mal, que fale, mas também que fale mal e que fale bem, mas que gere soluções. Tem problema, então vamos gerar solução. Posso até dizer para você que a arrecadação do município tende a cair um pouquinho. Vamos dar um exemplo, o IPVA está arrastando de 20 anos, não vão pagar, né? Então até comentando, né, John? Mas temos que ter outras formas, ser inteligentes, né? Um cara ter noção de que nós temos que ter coisas alternativas para resolver os problemas. Eu sei, tem que estar com a consciência tranquila igual você é um cara que todo mundo gosta, onde você chega, você não arruma problema, você é um cara do bem, né? Então, você vai conseguir mais coisas aí na política, porque a política não é só eu seria mais explosivo que você. Mas cada um na sua, e cada um trabalha do seu modo de ser. Não adianta você falar, como que o Maciel vai ser explosivo se você não é desse jeito? Entendeu? Você é um cara tranquilo. E aí tem os outros, tem o Coelho lá também, que eu respeito o trabalho dele. Eu só acho, às vezes, inclusive falei isso para ele, tem que saber como ele vai falar da pessoa, no vocabulário que você vai falar com a pessoa. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode ofender a pessoa, mas o Coelho também, eu gosto do trabalho do Coelho, que eu vejo lá na Câmara Municipal, cobrando, que é a vontade do Coelho, ele tem também essa ânsia de cobrança e com o povo, né? Ele está sempre junto com o povo também, eu gosto do trabalho dele. Eu vejo os vereadores ali na Câmara, essa Câmara de vocês, desse mandato, dessa legislatura, é muito melhor que a Câmara passada que a gente tinha, viu? Você com certeza mudou muito a filosofia lá dentro da Câmara Municipal, porque a Câmara, nós acompanhamos aqui, faz 15 anos que a gente acompanha. Então a gente vê, né, a evolução. Eu acho que a Câmara de vocês, com a chegada de vocês, evoluiu um pouco mais que a passada, que estava realmente barbaridade, viu? É uma barbaridade, se fosse lá no sul do país, viu? Mas, Marcial, eu quero agradecer a tua presença aqui e pode voltar mais vezes. Aqui o nosso microfone sempre à disposição, tá bom? Silvano, eu que agradeço você, agradeço o Johnny pela oportunidade. Igual a gente sempre fala, eu tenho também muita confiança nos que estão lá. E acho que problemas, nossa cidade tem muito. Nossa cidade passou de um padrão de uma cidade pequena para uma cidade média e que tem as suas, né, com o crescimento, crescem os problemas, né? E nós temos que melhorar a arrecadação do nosso município, igual nós sempre fazemos, tá todos lá correndo atrás de emendas, que isso é muito importante para o município, que se o vereador não conseguir emenda para o município, você pode ter certeza que o município paga também.
Hoje tem que ir atrás, E o governo federal vai despejar a mão tanto aí nos deputados, hein? Corre atrás lá, ó. Cobra do Diegão também, o asfalto lá, porque, ó, vai socar dinheiro aí na turma aí, ó. Tem que correr atrás dos deputados. E você pode ter certeza que isso vai ser um ponto que a gente vai focar bastante para ajudar o município, igual eu sempre falo, que fique bom para a maioria, né? E peço desculpas àqueles que talvez assim desconfiem um pouco do trabalho da gente, ou talvez até nem não goste da forma, mas, por exemplo, uma forma que a gente tenta de ir resolvendo os problemas ponto a ponto, porque você fala que vai resolver os problemas tudo, não vou conseguir, mas você pode ver, ó, nós conseguimos articular mais 10 leitos de UTI, né, que foi uma articulação nossa que conversamos lá, para 600 mil, para abrir esses 10 leitos. Então, é nessa maneira que a gente vem trabalhando e vai tentar dar continuidade nesse trabalho. Tá legal, obrigado, viu, Marcel? Marcel vai estar mais vezes com a gente aqui no programa, né, pra gente falar mais. Foi legal o bate-papo dessa manhã de hoje, da segunda-feira. Hoje tem reunião, né? Hoje tem, né? Vocês estão convidados e toda a comunidade de Três Pontas para participar. Foi uma das minhas chamadas, né? O dia que eu falei na tribuna, eu falei assim, gente, vamos acompanhar, vamos ver como funciona. Talvez, é igual eu falo, né? A gente fala pouco lá, mas pode ter certeza que a ação tem. Né? Ok, é isso que funciona. Você tem que estar com a consciência tranquila. Isso é importante que você tenha, porque eu te conheço. O político, você sabe quem são os caras aí na rodada. A gente sabe. Eu vejo, eu sou fanático para assistir lá a Câmara Federal. Hoje mesmo tem CPMI, né? Que eles vão ouvir lá o pessoal que roubou, né? O INSS, os velhinhos. Então hoje tem, à tarde. Eu gosto de assistir aquilo, rapaz. O bandido, porque aquilo é bandido. Ele só não está vestido de roupa de presidiário. Aquilo lá é bandido. Um cara que rouba 500 milhões. Em 2 anos o cara roubou 500 milhões e ficou rico, cara. Ele não sabe de onde saiu o dinheiro, de onde veio. E o Supremo ainda dá o direito do cara de não responder as perguntas do pessoal da CPMI. Que é triste uma coisa dessa, né? Ó, ninguém que tá lá, até o careca do INSS, que é o homem que articulou tudo, ele tá limpo. Se vocês verem as empresas fantasmas que eles fazem, é só assistir. Hoje eu tô ligadão à tarde, nessa CPMI que começa a partir de 2 horas da tarde. Isso, você vem falando, eu também sou bem fanático em questão de política. Eu acho que, por exemplo, assim, essa coisa de direita e de esquerda, né, tem que ter, porque tem que ter... Isso aqui é balela, viu? Mas, é igual você falou, é mais por conveniência. Se tiver bom, o cara tá de um lado, se tiver bom, ele muda do outro. Você pode ver no cenário nacional, o vice brigava todo dia, hoje tá junto. Eu falava mal, chamava de ladrão. Ou tô mentindo? Não, é verdade. Então... Mas, por exemplo, o que Lula iria voltar na cena do crime? O que nós devemos ter consciência que se nós não pudermos, se nós quisermos mudar o cenário nacional, nós temos que começar dentro de casa, no bairro, na cidade, depois no estado, para depois chegar lá. Se a gente não quer essa mudança nem em casa, nem na nossa cidade, como você vai querer mudança no cenário nacional? Tá certinho esse radicalismo que tá aí, isso aí não vai levar a lugar nenhum, né? São pessoas brigando pelo Lula e pelo Bolsonaro. Agora é o Flávio Bolsonaro colocado lá. Então quer dizer, gente, tem que parar isso. Não pode, né? Vai ser um ano que vai mudar muito a Câmara Federal, eu acho, alguns vão mudar. Não muito, porque essas emendas aí não tem jeito, porque os caras têm emenda pra caramba, como é que vai entrar um novo lá agora? Então, mas alguma coisa vai mudar, no Senado vai mudar, né? Mas a gente tem que saber, os que estão bons vamos deixar lá, os que estão ruins vamos tirar, entendeu? Tem que arrancar esses caras de lá, para melhorar esse país. Agora, os bons tem que ficar, gente. Tem que ficar. Acompanha, faz igual eu. Pelo menos um pouquinho. Se você conseguir assistir, porque é muita briga, é muito radicalismo. A turma do PT com a turma do Bolsonaro é uma falatória, um fala bem de um, outro chama um de ladrão, outro chama outro de presidiário. É uma anarquia. Entendeu? É uma anarquia que tinha que acabar. O parlamento tinha que só chegar lá para discutir coisas de interesse da população. Pautas de projeto.
projeto. É igual você fala, né? Por exemplo, na minha concepção, eu tenho uma concepção assim e acredito, né? A gente não pode perder a esperança nunca de mudança. Eu votei numa candidata que era Simone Tebet, que não era nem de direita nem de esquerda. O que acontece? Você continua com aquela esperança que, né? Não ganhou nessa, na próxima. Por conveniência, opta por um lado ou por outro, por conveniência. Pois é, mas você votou bem, pelo menos ela tá lá, mas você não tá. Votei errado. Pô, eu também vou fazer o seguinte hoje, eu não voto nem num nem no outro. Sério mesmo, não dá. Não dá mais para chegar. Vou votar num outro aí, vamos ver o que dá. Infelizmente, vai ficar nessa coisa aí até o final. Não vai aparecer uma terceira via. Infelizmente. Kassab tá lá com 3 candidatos. É perigoso nenhum sair. Então, é igual você falou. Parece dar um entendimento que, por exemplo, um quer que o outro ganhe, né? Direita e esquerda, sai um, entra o outro, e nós ficamos aqui a ver na vida. Quando nós mudarmos essa mentalidade de radicalismo, tanto de direita quanto de esquerda, você vai escolher com objetivo, igual você falou, tentar escolher a melhor pessoa possível, independente de lado que ela esteja. É igual a gente vê que eles já lançam plano de governo e tudo, muitas coisas a gente fala assim, lança e não vai ser cumprido, mas um cara que eu gosto muito de ver, que hoje nem está entre nós, é o Enéas, né? Eu vejo entrevistas assim, as coisas que ele fala, então você vê que ele tinha razão, de louco ele podia ter um pouco, mas era um cara inteligente. Isso que a gente fala. O Enéas, gente, uma vez falou o Brasil tem que ter a bomba atômica. Todo mundo ficou. Gente, tudo sucateado. A nossa frota do Exército, da Aeronáutica e também da Marinha. Né? Tudo sucateado! Como que você vai brigar com outro país? Se a Venezuela vir aqui, é perigoso brigar com o Brasil e ganhar do Brasil. Gente, ele tinha razão, sim. As grandes potências não têm. Ele queria a defesa do país. Aí fala que o cara é doido, né? Aí hoje você vê um tanto de gente aí com bomba aí, ó. Tanto de gente com defesa. Aí quando ele falava, esse é doido, esse é psicopata. E tudo tá acontecendo agora de tudo que ele falava, né? E igual você falou, e nós tivemos a oportunidade de o Brasil estar melhor para ter feito isso, né? Talvez hoje, nem se quisesse, teria condições. Marcelo, eu tinha insônia, graças a Deus, agora eu estou melhorando, estou dormindo. Eu fui estudar as histórias de todos os presidentes. Você sabe que esse país é sempre essa lenga-lenga, esse Brasil? Mesmo antes da democratização, agora o pior momento que o Brasil teve foi a partir de 64, né, onde nós tivemos o golpe dos militares, que eles iriam ficar 3 anos, 3 meses, depois ia passar a ter novas eleições, eles gostaram tanto que ficaram mais de 20. Esse problema foi ruim, foi a ditadura. Mas antes é isso, quando tinha democracia, é desse jeito o país. Um xingando o outro, mas se respeitava. Não, hoje está a agressividade. Agora, os rolos, essas coisas que tinham. Mas se respeitava o presidente. Hoje não tem mais respeito. Depois da Dilma acabou o respeito, né? Você vê que chama o Lula de ladrão, o outro presidiário, e assim vai. Antigamente não tinha isso, você lembra, né? Então, nós já estamos de 50 a mais, né? Então, né, passamos bastante perrengue aí. Então, eu acredito que, igual você mesmo falou, se não tem respeito, você chama um presidente de um país de mais de 200 milhões de pessoas, de cachaceiro, né? Então, de ladrão, tudo. E aí, não só dele, aí do outro lado você xinga ele de louco, de burro, de tudo. Então, falta esse respeito que em alguns países que é de primeiro mundo, você não vê, e nem vai ver. Porque lá, independente das diferenças, tem diálogo, né? E, por exemplo, nós sabemos que tanto da direita quanto da esquerda tem pessoas boas e capazes que querem o que eu sempre penso, o melhor para a maioria. No Congresso é uma briga, viu, gente? É triste. Vamos embora, um grande abraço, eu desejo uma ótima segunda-feira, obrigado, Marcelo, ótima segunda-feira para todo mundo, amanhã nós estaremos aqui e tem o noticiário completo na Câmara, hoje o Marcelo vai estar legislando logo mais a partir de 18h30, tchau, gente.